Isso, eu sou professor da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, desde 2006, né, que eu sou professor concursado, portanto, eu também sou servidor público, né, de modo que a gente tem, digamos assim, é uma predileção que eu terminei por ter em relação ao direito administrativo, num sentido mais prático, né, da área profissional, porque, na verdade, eu sou professor de direito constitucional. A minha disciplina na universidade ela não é direito administrativo, é direito constitucional. Mas existe uma parte do direito constitucional que é direito constitucional administrativo. As balizas mestras da administração pública no Brasil, elas estão na Constituição. E foi nessa condição que fui professor do seu filho, não foi, Alexandre? Eu não sabia, né? A gente terminou se conhecendo a partir dessa questão. E, enfim, e veio a ideia de justamente eles trazerem a visão de um constitucionalista, ou seja, de alguém que estuda o direito constitucional, estuda a Constituição, sobre essas novas questões aqui, que a gente pode, na verdade, discutir e aprender mutuamente, porque, como eu não sou da área, do ponto de vista não sou servidor do Detran, não sou agente de trânsito, é também um aprendizado para mim, né, no sentido de conhecer um pouco essa realidade. Conheço a realidade de alguns setores do serviço público, mas é impossível a gente conhecer todas as realidades, né? Bom, como eu disse, eu sou professor da universidade, né, já tenho, vou completar 8 anos esse ano na Universidade Federal, tenho uma carreira docente um pouco mais longa do que isso, mas na Universidade Federal são 8 anos. Sou advogado também, sou conselheiro da OAB, né, estou no Conselho Estadual da OAB, sou presidente de uma das comissões, que é a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Enfim, tenho formação acadêmica, basicamente, né, mestrado, doutorado, essas formações que me qualificaram a disputar o concurso e poder ter sido aprovado no concurso para professor adjunto na Universidade Federal. Sou vice-coordenador atualmente também do curso de Direito da Universidade, né, da Federal, e também advogo, né, no sentido de que eu, embora me considere mais professor do que advogado, né, considerando a minha trajetória ter sido mais na academia do que na advocacia, eu também gosto de estar fazendo alguma coisa na advocacia, porque a advocacia me coloca sempre em contato com a prática, né, que é a questão que a gente tem a teoria do ponto de vista do ensino, que é muito importante, a gente é responsável pela formação de alunos e, ao mesmo tempo, ter também uma inserção na advocacia me facilita exatamente a conhecer um pouco, a aprender muito, né, inclusive, com esse contato direto com a prática, com essas questões. Na verdade, eu fiz um esboço de explanação, estou aqui com o computador, na verdade, é basicamente uma ideia, uma estruturação de ideias, de algo que eu considero uma conquista relevante, né, dos agentes de trânsito no que diz respeito a, claro, existe essa questão da nomenclatura, né, que estava até conversando com ele aqui, mas eu digo a simples presença desse dispositivo nessa emenda, eu considero uma conquista muito relevante, se a gente for comparar com o que foi inserido na Constituição, que é um pouco do que eu quero abordar, dar uma linha geral do que ocorre com essas mudanças constitucionais e nos desdobramentos que a gente tem que é claro, não dá para a gente fazer, não tem bola de cristal, não dá para a gente ver como vai ser o futuro, mas que isso é um divisor de águas, eu tenho quase certeza que eu apostaria assim, mais de 90% das minhas fichas que é algo realmente muito importante, uma conquista muito importante do ponto de vista de você constitucionalizar isso. Por que eu estou dizendo isso? E aí começo já me inserindo aqui como professor de Direito Constitucional. Quando a gente fala em Constituição, né, normalmente a gente vai fazer uma referência isso já é senso comum, eu diria que por mais rudimentar que seja o conhecimento de alguém sobre a Constituição, sabe que estar na Constituição, que quando uma determinada regra está na Constituição, ela tem uma relevância maior, né, no mínimo se tem essa ideia, e isso é uma pergunta que eu faço para os meus alunos no primeiro dia de aula, né, qual eu dou aula, no caso, no início dos períodos, é o segundo período na Faculdade de Direito do Recife, e a primeira pergunta que eu faço para eles, olha, considerando que vocês sabem até aqui, que vocês só passaram um período no curso de Direito, o que é que vocês entendem por Constituição? Né? Quais são as definições que vocês poderiam me dar? E aí eles vão e fazem aquela miríade de definições e
E muitas dessas definições, embora sejam, claro, imprecisas, incompletas, e que se a gente for aprofundar conceitualmente, enfim, vai chegar a definições um pouco diferentes, mas mesmo assim tem uma noção razoável do que seja. Eu acho que as pessoas hoje já têm uma noção razoável do que seja uma Constituição e da importância que ela figura no ordenamento jurídico como um todo. Né? Numa definição muito simples, eu gosto de usar um exemplo que um professor, que foi um dos maiores professores de direito do século XX, é um professor austríaco chamado Hans Kelsen, que ele usava a imagem de uma pirâmide. Né? E nessa pirâmide, ele colocava as normas num sistema escalonado, né? Como se você tivesse exatamente uma hierarquia, né, entre elas, em que você teria as normas de baixa hierarquia, de média hierarquia, e as normas que estariam no topo da hierarquia, que seria exatamente a Constituição. Então, o que é que seria a Constituição nesse contexto? Uma norma um conjunto de regras, de dispositivos, que figuraria, na verdade, como a base de todo o ordenamento jurídico, todas as normas jurídicas. Ou seja, todas as normas jurídicas dependeriam de sua adequação a essa norma geral que é a Constituição. Então, a Constituição seria o alicerce de todo o direito, né? E a Constituição seria, do ponto de vista normativo, aquela que teria a maior posição hierárquica. Então, seria o general da história. Né? Se você pensar na hierarquia militar, seria o general, né? Estaria lá no posto máximo da hierarquia, exatamente a Constituição. Qual é a implicação prática disso? A implicação prática é exatamente que a Constituição ela vai condicionar toda e qualquer norma que nós tecnicamente chamamos de infraconstitucional, infra no sentido de inferior mesmo. Né? Ou seja, se eu tenho ela no topo da hierarquia, significa dizer que as ordens da Constituição, os comandos da Constituição, eles são soberanos dentro de um país e, em sendo soberanos, eles condicionam todas as outras normas que existem, qualquer que seja a sua esfera, federal, estadual ou municipal, já que o Brasil é uma federação, né, como todo mundo sabe. O Brasil se divide em estados. Dizer que é uma federação significa exatamente que o Brasil se divide em estados. Dentro dos estados, a divisão em municípios. Então, essa estrutura tripartite, né, uma estrutura de três esferas. Nós temos o Estado dividido em 3 esferas: União, Estados e municípios. Distrito Federal também, que é, na verdade, uma espécie de ser político misto ou híbrido, né, que é uma mistura de Estado com município, sem ser nenhum Estado, nenhum município exatamente. É uma peculiaridade desses. Normalmente, aquela questão da sede do Poder Executivo Nacional, né, na maioria dos países se fazem como no Distrito Federal. Né? Ou seja, você tem um distrito específico para esse tipo de questão. Então, o que é que acontece? Acontece que a Constituição, portanto, condiciona todas essas normas. Ao fazer isso, e ao se colocar desta forma, significa, inclusive, que nós vamos ter a possibilidade, e obviamente que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, que é um detalhe que são detalhes de natureza muito técnica, né? Mas não custa, pelo menos, fazer uma referência a isso. A possibilidade de se fazer, inclusive, dentro desse sistema de normas, o chamado controle de constitucionalidade. Que é o quê? É você verificar, você permitir que, desde os órgãos administrativos até os judiciários, passando pelo próprio legislativo, que pode fazer isso também, na votação das leis e tudo mais, a possibilidade de se controlar a constitucionalidade das leis e de outros atos normativos. O que é que significa isso? Significa criar técnicas, que existem na Constituição brasileira também, criar técnicas para que uma lei ou um outro ato normativo, um decreto, uma portaria, seja qual for, possam ser, uma vez que sejam editados, possam ser questionados caso eles venham a violar a Constituição. Então, imaginem os senhores o seguinte, um exemplo bem prosaico, bem simples para se entender isso. A Constituição veda a pena de morte. Né? É uma vedação que só tem como exceção caso de guerra declarada, né? Se o Brasil declarar guerra a algum país ou houver uma declaração de guerra de outro país ao Brasil, nos termos do Código Penal Militar, né? Que é uma lei, um decreto-lei, na verdade, da década de 60 ainda, que tem os delitos penais militares, os crimes de militares em tempo de paz e em tempo de guerra. Então, os crimes em tempo de guerra
caso o Brasil estivesse envolvido numa guerra, seria a única possibilidade que a Constituição autoriza em que, que a pena de morte poderia ser aplicada. Salvo essa possibilidade, não pode e, inclusive, não é passível de modificação. Tem, às vezes, deputado que faz propaganda dizendo que pena de morte já, ou qualquer coisa dessa natureza. Gostemos ou não, isso não é possível na atual Constituição. Isso é cláusula pétrea. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo. Cláusula pétrea é uma cláusula tida como imodificável. Então, a Constituição não permite modificação de algumas cláusulas, uma delas é essa. Isso envolve garantia individual. Então, uma lei que é possível, teoricamente é possível, que você tivesse ali o legislador, o deputado propôs um projeto de lei instituindo pena de morte para casos de sequestro, homicídio, sei lá. E a lei é aprovada, né? O legislador aprovou, então passou pelas duas casas do Congresso e tudo mais e foi aprovado. Isso, se não pensasse numa situação ainda mais aberrante, que seria o legislador estadual ou municipal fazer isso, né? Que seria que ele não tem competência, que a legislação criminal ela tem que ser toda no âmbito do Congresso Nacional da União, né? Mas isso não é tão absurdo, porque nos Estados Unidos é assim, é o estadual, são as leis estaduais que prevêem os crimes. No Brasil, não, no Brasil é só na esfera federal. Então, uma lei que tivesse essa previsão da pena de morte, o que é que aconteceria com ela? Ela não poderia ser aplicada por ser inconstitucional. Ou seja, a Constituição estabeleceu uma coisa, a lei estabeleceu outra diametralmente oposta. As duas são incompatíveis, logo, como a lei está em hierarquicamente inferior à Constituição, significa que ela é inválida, ela é inconstitucional, exatamente por essa contrariedade. E aí existe todo, isso aí eu não vou entrar, isso aí é mais para jurista mesmo, né? Que é todo um emaranhado de normas referentes a como esse controle vai se realizar. Por isso que aí você tem ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, ações, quando você entra com ação, mesmo na comarca aqui de Recife, você já questiona que aquela lei tem uma inconstitucionalidade, que ela é incompatível com a Constituição, nisso, naquilo outro. Claro, eu estou dando um exemplo bem prosaico, nem sempre é fácil você identificar o que é ou não incompatível com a Constituição, né? Porque isso depende de quê? De interpretação, né? Se, por exemplo, os juízes vão ter uma tendência, principalmente suas excelências, os ministros do Supremo, né? Que é quem acerta ou erra por último, já que eles são a cúpula dos tribunais brasileiros e são oficialmente os guardiões da Constituição brasileira. Então, chegou no Supremo, não tem mais para onde recorrer. Por mais que a gente discorde, no Supremo a discussão se esgota. E aí o que é que acontece? Eles é que têm essa incumbência de ser intérpretes da Constituição no sentido último, né, no sentido final. Então, diante disso, esse sistema de controle de constitucionalidade ele existe exatamente para que leis e normas inferiores à Constituição não perdurem se elas violam a Constituição. Do mesmo modo, ocorre com as emendas, e a gente está falando aqui justamente de uma emenda, né? A emenda 82, que foi a emenda justamente que acrescentou um dispositivo ao artigo 144, que trata dessas questões pertinentes de interesse direto, né, de todos vocês. O que é a emenda à Constituição? A emenda nada mais é do que uma modificação na Constituição, seja para alterar o texto da Constituição, seja para acrescentar, mas a colocação de alguma norma nesse mesmo patamar. A emenda ela não pode violar as cláusulas pétreas. Por exemplo, a emenda que previsse a pena de morte, já que a gente estava falando em pena de morte, ela não seria possível por conta dessas cláusulas pétreas que não podem ser modificadas. Mas se elas não estão, se isso não viola a cláusula pétrea, e o Congresso aprova essa emenda com um quórum que é bem elevado, que é 60%, que são 3/5 dos votos dos deputados na Câmara dos Deputados em 2 turnos, e 3/5 dos votos dos senadores também em 2 turnos de votação. Então ela passa, na verdade, por 4 turnos de votação, 2 numa casa, 2 na outra, e ela tem que ser aprovada com 60%, 3/5, né? 60% dos votos dos deputados e 60% dos votos dos senadores. Se ela não alcançar esse quórum, ela não é aprovada. Então temos aí um quórum bem elevado, bem rigoroso, né? Que é justamente para que você possa modificar a Constituição somente se tiver um consenso razoável de que aquela modificação é necessária.
Então, bem ou mal, é ano de eleição, né, gente? Então, vamos prestar atenção também em deputados, em candidatos a deputado federal e senador, né? O pessoal só presta atenção, às vezes, em presidente, governador, mas tem que lembrar que senadores e deputados federais, estaduais também no âmbito do Estado, são eles que fazem as leis que nós vamos ser obrigados a cumprir. Então é bom a gente votar, assim, observar bem quem a gente vai votar para esses cargos e depois acompanhar. Hoje está mais fácil, com internet, com acesso à internet e sites enfim, dos órgãos legislativos, está mais fácil a gente fiscalizar também. Então, um deputado que vem aqui, um candidato, se compromete com a categoria, diz que vai fazer isso, aquilo, apresentar projeto de lei assim, assim, assado, e chega lá na hora, não faz nada disso, né? Então é bom acompanhar realmente o que está acontecendo, se ele está cumprindo realmente essas promessas e se merece realmente o voto. Se é um representante, seja de uma categoria, seja da pessoa enquanto ideário político, é importante que você, quando vote em alguém que você se sinta representado, né, por aquela pessoa, desde o âmbito da vereança, né, do município, até o âmbito nacional, dos senadores e deputados. Então, a emenda nada mais é do que isso. A emenda, ela é norma constitucional, é preciso que se diga isso, ela é norma constitucional, então não tem questão quanto a isso. Então, esse parágrafo 10º do artigo 144 que foi incluído, ele é norma constitucional, ele faz parte da Constituição, então ele está no topo da Constituição no sentido da sua hierarquia, e toda e qualquer lei, toda e qualquer norma que não seja do patamar constitucional tem que se adequar a ele. Isso tem inúmeras implicações, né? É claro que, nesse caso da emenda 82 foi o número que ela recebeu, né, em virtude da aprovação da PEC, que era 55, depois virou 77. Né? É claro que é uma emenda que ela tem que se adequar às outras normas constitucionais também, no sentido de sua compatibilização recíproca. Porque quando você tem normas de hierarquia diferentes, prevalece a de maior hierarquia. Mas quando nós temos normas de hierarquia idêntica, é preciso fazer, e aí dá um trabalho danado, né? Para os juristas, isso é fonte de muito aperreio, de muita dor de cabeça, mas, por outro lado, é fonte de dinheiro também, porque muitos juristas vão ganhar dinheiro exatamente com essas lacunas que a lei tem, que você precisa fazer um esforço interpretativo, convencer o juiz, convencer as pessoas e fazer a lei assim, redigir assim, também aquela história. É uma dor de cabeça, mas é uma oportunidade também. E aí o que é que acontece? A legislação, perdão, a Constituição, ela tem outras normas que dizem respeito ao direito administrativo, de um modo geral, e aos servidores públicos, em particular, não somente aos servidores de uma ou outra esfera, mas existem algumas normas, algumas regras que a Constituição possui, que dizem respeito a todos os servidores públicos, independente da sua condição de ser servidor estadual, federal ou municipal. Né? E aí você tem ali uma gama de normas dessa natureza que rege exatamente esses princípios gerais. Do ponto de vista, digamos assim, mais geral, a Constituição, originariamente, em 88, ela previa não se tinha uma distinção entre servidor estatutário e seletista, né? Essa divisão que veio depois, a partir das emendas das reformas administrativas, especialmente a emenda 19, que foi uma emenda que alterou muito a configuração da administração pública no Brasil, porque, originariamente, em 88, o que é que a gente tinha? Tinha, na verdade, a ideia de uma paridade entre esses servidores e, do ponto de vista federal, por exemplo, já começou a existir a partir de 91, né? Existia antes o Estatuto dos Funcionários Públicos, mas a partir de 91 veio a Lei 8.112, que é hoje chamado de Estatuto dos Servidores Públicos, regime jurídico dos servidores públicos, mas na ocasião era chamado de regime jurídico único dos servidores, porque você não tinha essa distinção entre servidor estatutário e servidor seletista. Então, o servidor público eram todos regulados pelo regime jurídico tido como único, que era estatutário.
Só que o servidor público na década de 90, ele, ao mesmo tempo que nós tivemos com a Constituição de 88 certos ganhos do ponto de vista na questão do concurso público, da estabilidade, uma série de fatores desse tipo, nós tivemos também digamos assim, uma disseminação e uma grande aceitação das chamadas ideias do Consenso de Washington, né, que era aquela ideia normalmente referida como ideias neoliberais, né, que permearam o final dos anos 80 com a reunião dos países mais ricos do mundo de pensar uma configuração diferente para o sistema financeiro internacional, para a questão do Estado, da posição do Estado. Veio a reforma do Estado e o governo Collor, na ocasião, tinha alguns projetos nesse sentido, mas por problemas políticos e criminais também, não conseguiu implementar esse ideário, digamos assim. Mas com a eleição do Fernando Henrique Cardoso em 1994, a primeira eleição dele, esse ideário, essas ideias gerais do chamado Consenso de Washington, elas puderam ter um desdobramento prático do ponto de vista da modificação da Constituição. O que é que isso ocasionou? Ocasionou uma série de reformas baseado nessa ideia geral de reforma do Estado. O Estado deveria deveríamos enxugar a máquina estatal, fazendo com que os servidores, por exemplo, nós tivéssemos um número relativamente pequeno de servidores e apenas em carreiras bastante estratégicas, ou seja, o grosso de servidores deveria funcionar, na verdade, semelhante à iniciativa privada. Então, aí vem um espaço muito amplo exatamente para essa seletização, no sentido de aplicação da CLT em relação aos servidores em geral. E aí, o que é que acontece? Uma certa precarização do serviço público no que diz respeito a uma maior vulnerabilidade, porque o servidor público, de certo modo, não estou aqui, logicamente, querendo dizer que sejamos, já que eu sou também, que sejamos santos ou que o serviço público não tenha problemas, tem sim, né? Mas o servidor, de repente, foi vilanizado de uma forma generalizada, né? Então, o servidor público era a própria essência do parasitismo e enfim, que em alguma medida fazia sentido quando você via o comportamento, principalmente de servidores que não tinham ascendido aos cargos por concurso público e que eram, não estou fazendo generalizações, mas como antes da Constituição de 88 não era exigido, então você tinha muito serviço público servindo como cabide de emprego e como coisa dessa natureza, que criava uma situação, muitas vezes, de que o servidor público, ao contrário do que é hoje, quando você tem concurso público e você tem acesso a partir dessa ideia de uma qualificação, né, que você se qualificaria para ser servidor público, na época não, né? Você tinha muitas vezes esse tipo de situação, o que fazia com que as categorias fossem assimétricas, mas o fato é que virou uma generalização nesse sentido. Demonizaram o servidor público, ao invés de qualificar o servidor público, de qualificar as categorias e de fazer realmente a regra do concurso ser uma regra generalizada de acesso ao serviço público, para medir exatamente o mérito, essas questões todas. O fato é que isso termina com a reforma administrativa, com a emenda 19 e com, dentre outras coisas, a flexibilização da estabilização, o aumento da estabilidade, perdão, o aumento de tempo para a aquisição da estabilidade também, e uma série de outras modificações, como o fim do regime jurídico único, a nível federal, né? E aí isso termina se espraiando também para os estados e municípios. Com o fim do regime jurídico único, permite-se a criação de duas categorias de servidores, né? Fora os temporários, substitutos, etc., que aí já entraria num outro terceirizações, né? É a época que as terceirizações surgem aos montes, né? Porque se você não tinha obrigação de contratar mediante concurso público e regime jurídico, que é muito caro, o servidor fica estável, essa coisa toda, houve um boom de terceirizações. Então, o Estado enxugava-se cada vez mais, o Estado demitia seus servidores, ou incentivava demitia através dos PDVs, né, os Programas de Desligamento Voluntário, né, e com isso criou-se uma situação de esvaziamento. Eu conheço bem a realidade da universidade, porque fui aluno, fui professor substituto temporário, hoje sou professor efetivo e conheci um pouco essa realidade. E posso dizer que nos anos 90 a universidade ficou esvaziada, né? Porque muitos professores dos mais antigos correram para se aposentar, porque ainda tinha essa questão das regras de aposentadoria, né, de modificação, justamente com essa
com essa, de repente, com o medo que tinham de que o tempo de aposentadoria eles tivessem que trabalhar mais 5, mais 10 anos ou coisa do gênero. Então, quem tinha já condições de se aposentar, correu para se aposentar, para pegar as regras que já estavam. Enfim, e foi um período realmente de esvaziamento muito significativo que refletia até no bom humor das pessoas, enfim, enfim, do baixo astral que se instaurou na universidade. Isso foi a regra no serviço público, de modo geral. Eu não posso deixar de dizer que isso teve, de fato, uma modificação a partir do governo do presidente Lula, né, no sentido de que, apesar da Constituição não ter modificado do ponto de vista, digamos assim, de redação das normas constitucionais, houve um redirecionamento no sentido da visão do papel estratégico do Estado nessas questões. Então, passou-se a ter uma visão diferente da visão de um enxugamento do Estado, passou-se a ter uma visão de que o Estado tinha um papel importante a desempenhar do ponto de vista da sua função social. E é verdade que o servidor terminou sendo revalorizado nesse contexto. Ou seja, uma menor precarização das carreiras públicas de modo geral, um aumento da quantidade de concursos públicos, na medida em que os orçamentos iam permitindo, e numa estruturação melhor de várias das carreiras de servidores públicos a nível nacional, o que terminava por ter alguma influência no âmbito dos estados e municípios, que para terem servidores mais qualificados, precisavam se adequar, o federal terminava sendo uma referência para que estados e municípios, de algum modo, tomassem providências para se adequarem a essas possibilidades. Então, é claro que isso não vem gratuitamente, né? Eu falo assim em relação a governos, mas qualquer que seja o governo, você tem que ter aquilo, e aí já falando um pouco menos como professor e um pouco mais como alguém que também defende lutas sindicais e lutas, digamos assim, de categorias, afinal faço parte de uma também, né? E nós também fizemos greve, essas coisas todas, né? No que diz respeito exatamente à pressão política que se faz para, digamos assim, para termos um reconhecimento, né? Ou seja, as categorias, na medida em que elas têm sua importância social, que elas estão inseridas na sociedade, que desempenham um papel relevante na sociedade, elas também têm que, primeiro, se autovalorizar, no sentido de compreender que a sua função é realmente importante para a sociedade, e com isso também cobrar dos governos e cobrar dos administradores públicos melhores condições. Né? E essas melhores condições elas vão vir a partir do momento que, claro, com as devidas ponderações, entendendo também o lado do administrador, do governante, mas sem deixar de reivindicar, sem deixar de cobrar e, dentre outras coisas, procurar, fundamental que a gente possa procurar ver os reclamos da classe, as dificuldades que as classes estão passando. As dificuldades podem ser do ponto de vista financeiro, dos baixos salários, podem ser do ponto de vista do próprio exercício das funções, né, da precariedade de condições. Quer dizer, quem de nós gosta de trabalhar sem ter nenhuma estrutura? Mesmo que você ganhe razoavelmente bem, mas você sem estrutura para trabalhar, você não produz, e sem produzir, o seu serviço também tende a ser desvalorizado. Então, enfim, envolve uma série de questões, embora a salarial seja o que pese mais, porque, como diz aquele velho ditado, né, o órgão do ser humano que mais dói é o bolso. Então, se dói no bolso, o negócio, o bicho pega, né, mesmo. Mas o fato é que nós tivemos um espaço maior, digamos assim, para discutir essas questões. A partir dessa modificação, a partir da ausência dessa vilanização do servidor público. E, por outro lado, uma prática maior de concursos públicos, de qualificação e de, digamos assim, de aprimoramento do próprio serviço público, o cenário hoje é diferente. Né? Sem dúvida alguma, eu diria que é um cenário diferente, um cenário que tem a ver com esse texto constitucional, inclusive com o princípio da eficiência. Porque no artigo 37 da Constituição, ele tem uma referência geral aos princípios da administração pública. Então, quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da eficiência, paradoxalmente, foi incluído pela reforma administrativa, ele não havia expresso na Constituição no texto originário, lá de 88,
Mas quem efetivamente começa digamos assim, a implementar esse princípio em termos concretos foi a partir dessa visão de valorização do serviço público que nós podemos ter uma maior valorização também desse princípio. Legalidade, que seria o respeito à lei, principalmente à Constituição, lembrando que